Toda teoria é sempre feita por alguém e com algum propósito. Você concorda com isso? Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre um desses caras aí que falou essa frase, cunhou essa frase, que foi justamente o Robert Cox. Esse cara aí do século XX que vai defender aí a ideia de que as teorias são sempre feitas por alguém e com alguma, como eu já falei, com alguma finalidade, beleza? Com algo por trás. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora pro vídeo. Bem, quando a gente fala então aí de Robert Cox, a gente tem que pensar então em basicamente duas ideias. A primeira delas é que esse cara fundou o que a gente chama aí de teoria crítica, beleza? Então, ele é considerado o fundador dessa corrente de pensamento, que basicamente vai defender aí de que as teorias como um todo devem ser sempre questionadas e nunca sempre acatadas sem você pensar em nada, beleza? E a segunda ideia, ou melhor, a segunda, digamos, inspiração que ele tem, é justamente com relação à escola de Frankfurt. Sim, essa escola alemã, no qual a gente tem os famosos filósofos, que a gente até aprende na escola, que é o Adorno e o Horkheimer, com as suas ideias de indústria cultural e hegemonia também, consequentemente. Esses caras aí, então, vão inspirar e influenciar muito o pensamento de Cox, na medida que eles vão tentar questionar essa ordem vigente, capitalista, no sistema internacional. Bem, dito tudo isso, já temos então uma noção então, de qual é a trajetória de Cox e quais são, basicamente, as suas principais ideias. E, nesse sentido, quando a gente fala então de teoria crítica, que é o grande legado que ele deixou aí, para as relações internacionais, seria basicamente aí falando justamente sobre essa ideia de que as teorias não são neutras, ou seja, que as teorias são subjetivas, isto é, sempre feitas por alguém e com algum propósito. E aí, para isso, baseado nessa ideia, então, para isso, o Cox então vai definir aí dois tipos de teoria. Ele vai definir então a primeira teoria, que ele chama a teoria de solução-problema, ou seja, teorias que vão tentar pegar o sistema internacional e tentar resolver mesmo, tentar propor uma explicação de por que, por exemplo, os estados eles dominam os outros, ou o porquê que tal fato acontece, beleza? Por que os estados, por exemplo, cooperam, ok? Seriam questões aí que, por exemplo, correntes aí anteriores, como Morgenthau, o próprio Keohane Unai, o Hobbes também, todos esses filósofos aí vão tentar entender essa essência, essa origem, para poder tentar resolver assim essa questão. E a segunda teoria que o Cox propõe é a teoria crítica, que é justamente essa ideia de que, olha, vamos focar menos em solução de problemas e vamos focar mais em questionar as estruturas vigentes, questionar o modo como pensamos e o modo como as teorias são feitas. Então, essa é basicamente a ideia, essa é basicamente a ideia que Cox traz, para as relações internacionais. Não à toa também, que ele vai ser muito influenciado aí por Gramsci, Antônio Gramsci, que, para quem não conhece, ele vai ser aquele cara, basicamente, que vai defender a hegemonia cultural, ou seja, essa ideia de que as pessoas, elas devem tentar buscar ali uma hegemonia que atualmente está aí sob o domínio aí das elites e do capitalismo, na visão dele, e que deveria haver, então, uma contra-hegemonia, que eu, inclusive, já tenho um vídeo explicando um pouco dessa diferença de hegemonia e contra-hegemonia de Gramsci, vou deixar o vídeo aqui em cima, ok? Que acho que vai ser interessante, porque se você entende essas ideias que eu vou falar agora de Gramsci, que eu vou explicar resumidamente, beleza? Você vai entender também as ideias de Cox, pois esse cara se inspirou muito em Gramsci. Bem, no geral, é basicamente isso. Então, o Gramsci ele vai defender que essa contra-hegemonia, ou seja, esse grupo que está tentando tomar o lugar daqueles que historicamente sempre ocuparam os espaços de poder, devem fazer isso por meio, então, aí, da inserção de elementos culturais aí, desse pessoal, por exemplo, na televisão, nas escolas, enfim, tentar realmente realizar um sistema, um modo de você tentar dominar e ficar ali na hegemonia, Então, passar de uma contra-hegemonia para uma hegemonia, digamos, da classe operária, enfim, algo nesse sentido. E a última ideia de Cox, para fechar aqui o vídeo, é justamente falando sobre a tríade histórica, porque, afinal de contas,
como ele é muito influenciado por essas visões, né, de escola de Frankfurt e Gramsci, ele vai dar um valor enorme para a história e dizer que temos que analisar os fatos históricos, temos que analisar as circunstâncias, ou seja, o mundo não é algo parado, estanque, tal qual defendia, por exemplo, o Kenneth Waltz, né? Então, se você não viu esse vídeo também, assista, vou deixar aqui em cima, beleza? E justamente por não ser algo estanque, a gente tem que analisar essas relações históricas de poder. Daí ele vai falar, então, que a tríade histórica é composta basicamente por 3 elementos: as ideias, as instituições e as capacidades materiais. As ideias seriam basicamente aquilo, bem, como o próprio nome já diz, né? Então, quais são as ideias que circundam com relação, por exemplo, às teorias de relações internacionais que moldam a realidade na qual vivemos? Esse seria, digamos, um dos questionamentos, né, que o Cox vai trazer. Já as instituições, ele vai dizer o seguinte: olha, as instituições, enquanto essas, digamos, estruturas, esses agentes que atuam no sistema internacional, têm um papel fundamental em disseminar ideias e ideologias que, digamos assim, comprovem e legitimem a hegemonia de um determinado grupo. Então, ele, por exemplo, fazendo uma análise, né, para os dias de hoje, ele poderia dizer aí que o FMI e o Banco Mundial estariam aí privilegiando aí o interesse das classes mais privilegiadas, justamente porque, com base nessa ideia do neoliberalismo, ou seja, nessa ideia de você tentar reduzir o Estado, de privatizar empresas e tudo mais, você então, por meio dessas instituições, forçaria estados a entrarem nesse tipo de acordo e assim legitimar um modo de produção, né, ou um sistema neoliberal / capitalista, enfim. Então essa seria a ideia. E o terceiro, mas não menos importante, ele vai falar aí das capacidades materiais. Então, justamente, as capacidades materiais se referem ao poder, no caso aqui, ao dinheiro que os estados têm. Então, acaba que realmente é um ciclo, né? É uma tríade, porque, pegando o mesmo exemplo do FMI, para quem não sabe, né, o FMI foi um órgão criado, né, basicamente pelos Estados Unidos, né, no caso pela ONU, mas que ele adota, né, como um dos seus principais regimes, né, e foi criado aí justamente posteriormente, né, Segunda Guerra. Ele adota aí o Consenso de Washington e essa basicamente lei que prevê um receituário que muitos especialistas chamam, né, de neoliberal, justamente porque todo país que quer pegar emprestado dinheiro com a FMI tem que seguir algumas diretrizes como não possuir gastos fiscais elevados, arrecadar mais do que ganha, privatizar empresas, possuir um cenário econômico estável. Então, várias, digamos, ideias ou pressupostos liberais que os estados devem seguir para, então, conseguirem tomar empréstimo, pagar suas dívidas e tudo mais. Então, isso se refere, por exemplo, na quantidade de dinheiro que essas instituições lidam com relação a essas ideias neoliberais. Entendem a tríade que ele está tentando montar? Basicamente, é isso que ele vai tentar questionar e analisar. Bem, no geral foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembrando, se vocês quiserem ver algum outro vídeo de algum outro filósofo, é só botarem aqui nos comentários, beleza? Que eu posso tentar fazer esse vídeo e entregar aqui para vocês. Bem, no geral foi isso e até a próxima.